Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos o estudo da Sentinela, apenas com perguntas e respostas. Estudo 32, Imite a Jeová e seja razoável. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Vamos juntos agora preparar o estudo 32, Imite a Jeová e seja razoável. O que veremos nesse estudo? Jeová e Jesus são razoáveis e flexíveis, e eles querem que nós também sejamos assim. Dessa forma, vai ser muito mais fácil nos adaptar quando mudanças surgirem em nossas vidas. Por exemplo, mudanças envolvendo nossa saúde ou situação financeira. Se formos razoáveis e flexíveis, também vamos contribuir para a paz e a união da congregação. O texto base da consideração é o livro de Filipenses 4:5, que a sua razoabilidade seja conhecida de todos os homens. Então, iniciando fazendo a pergunta do parágrafo número 1, em que sentido os cristãos precisam ser como uma árvore? Resposta: precisamos ser flexíveis quando dificuldades surgirem, para que assim possamos lidar com mudanças na vida e respeitar as opiniões e decisões de outros. No entanto, é muito importante sermos flexíveis e razoáveis. Pergunta do 2. Que qualidades nos ajudam a lidar com mudanças e o que vamos ver neste estudo? Então, as qualidades é razoabilidade, humildade e bondade. E nesse estudo nós vamos ver o que podemos aprender com Jeová e Jesus, dois exemplos perfeitos de razoabilidade. Pergunta do 3. Como sabemos que Jeová é razoável? Resposta: ele é flexível e garante que todas as suas promessas vão se cumprir. Ele criou os humanos à sua imagem e por isso nós temos a capacidade de nos ajustar quando mudanças acontecem. Pergunta do 4. Dê um exemplo de como Jeová é razoável. Resposta: Jeová ele foi razoável com os israelitas. Ele não pedia o mesmo sacrifício para ricos e pobres. Em alguns casos, Jeová deixava que cada pessoa oferecesse um sacrifício de acordo com sua situação. Pergunta do 5. Dê um exemplo de como Jeová mostrou humildade e compaixão. Então a resposta: quando ele estava prestes a destruir as pessoas de Sodoma e Gomorra, ele teve que dar um tempo para que Jó ele pudesse fugir. E Jó também lhe pediu para morar em determinada cidade, que não era aquela que Jeová havia determinado. Mas mesmo assim, Jeová ele atendeu o pedido de Ló. E Jeová também lhe mostrou compaixão com Nínive. Ele iria destruir Nínive, mas quando Jonas pregou e as pessoas se arrependeram, ele sentiu pena das pessoas e não destruiu aquela cidade. Pergunta do 6. Mencione alguns exemplos que mostram como Jesus imitou a razoabilidade de Jeová. Então a resposta: Jesus ele foi enviado à terra para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas certa vez uma mulher que não era israelita pediu que lhe curasse sua filha que estava atormentada por demônios. E Jesus fez isso. E também numa outra ocasião, ele perdoou Pedro, mesmo depois de ter sido negado por ele. Então conseguimos perceber que realmente Jesus ele seguiu o exemplo de seu pai em mostrar razoabilidade. Pergunta do 7. De acordo com Filipenses 4:5, que reputação queremos ter? Resposta:
queremos ter uma reputação de ser uma pessoa razoável. Pergunta do 8. O que pode nos ajudar a ser razoáveis quando as circunstâncias mudam? Resposta: precisamos ser razoáveis e flexíveis quando as situações mudarem de repente, ou problema de saúde, econômico ou político. Então, nós precisamos aceitar a realidade, olhar para o futuro, nos concentrar nos pontos positivos e fazer coisas por outros. Pergunta do 9. Como um casal de missionários lidou com dificuldades inesperadas? Então a resposta: Emanuel e Francisca, eles foram designados como missionários em um país estrangeiro, mas chegou a pandemia da Covid-19 e eles tiveram que ficar isolados. Nesse período, a mãe de Francisca ela morreu, mas ela não conseguiu viajar por causa da pandemia. Mas mesmo assim, ela recebeu a ajuda e o consolo de seus irmãos espirituais locais. E certa irmã mandou textos para ela durante 1 ano. Pergunta do 10. Como uma irmã se adaptou a uma grande mudança na vida? Resposta: uma irmã da Romênia que mora no Japão, ela ficou muito triste quando a congregação da língua inglesa foi descontinuada. Então, ao invés de ficar chateada e triste, ela começou a aprender a língua japonesa. Mas como era muito difícil, ela pediu ajuda a uma amiga. E ela foi aprendendo a língua japonesa e a amiga dela se interessou pela verdade. Então percebemos que realmente precisamos nos concentrar nos pontos positivos. Pergunta do 11. Como um casal conseguiu lidar com problemas econômicos? Resposta: eles precisaram simplificar a vida para que pudesse decidir o que eles iriam gastar. E com certeza eles gastaram o maior tempo na pregação. E eles dizem que isso ajudou eles a lembrar o que é mais importante, que é ajudar outros, principalmente por meio da pregação. Pergunta do 12. Como o exemplo do apóstolo Paulo nos ajuda a ser flexíveis na pregação? Resposta: o apóstolo Paulo, ele sabia se adaptar, e nós podemos aprender muito do exemplo dele. Jesus designou Paulo como apóstolo para as nações. Então Paulo ele se adaptava à forma como pregava, levando em conta de onde as pessoas vinham e no que acreditavam. Nós também podemos melhorar na pregação se levarmos em conta as necessidades das pessoas e nos adaptarmos. Pergunta do 13. Que perigo mencionado em 1 Coríntios 8:9 vamos evitar se respeitarmos a opinião dos outros? Resposta: vamos ser razoáveis e vamos respeitar a opinião de outros. Então vamos evitar ser uma pedra de tropeço. Pergunta do 14. O que devemos ter em mente quando tomamos decisões sobre como nos vestir e nos arrumar? Resposta: devemos nos vestir de uma maneira de que dê honra a Jeová, sendo razoáveis, modestos e tendo bom critério. Pergunta do 15. Que leis e princípios bíblicos podem nos ajudar ao tomarmos decisões sobre nossa saúde? Resposta: precisamos nos abster de sangue e ocultismo. Fora isso, cada cristão pode decidir que tipo de tratamento vai aceitar. Pergunta do 16. Como os anciãos mostram que são razoáveis ao lidar com outros anciãos? Resposta: eles respeitam a opinião dos anciãos mais jovens, porque eles sabem que eles também foram designados por Jeová. Então, um ancião razoável, ele vai apoiar a decisão, mesmo preferindo algo diferente. Pergunta do 17. Quais os benefícios de ser razoáveis? Resposta: temos uma amizade forte com nossos irmãos e irmãs,
Isso aumenta a nossa paz na congregação. Temos a alegria de conhecer pessoas de culturas e personalidades diferentes. Adoramos a Jeová em união e estamos imitando a Jeová, que sempre é razoável e flexível. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos aqui no final do nosso vídeo. Perguntas e respostas somente. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Caso vocês queiram assistir ou obter a resposta para as perguntas finais do estudo, se encontra lá no outro vídeo completo, ok? Então fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.